pessoal, sejam bem-vindos ao canal DR das Dietas. Meu nome é Estevão Mateus, a minha esposa a doutora Ana Maria, especializada em nutrologia e em meta-análise, que é o que nos ajuda a entender essas pesquisas todas que estamos fazendo para colocar aqui as evidências no canal DR das Dietas. E o Estevão tem formação de psicólogo, mas tem mais de 20 anos de experiência como empresário de tecnologia, do ramo de tecnologia, e ele é o responsável por essa mágica audiovisual aqui que vocês estão vendo. Ainda não está muito mágica, porque a gente está começando, ótimo. mas já temos boas intenções para o futuro. Então, Ana Maria, o que a gente vai falar hoje? Qual dieta que a gente escolheu? É vegana, vegetariana? O que é que a gente... Vegetariana. Dieta baseada em plantas. Já fiz muito, já. Você sabe que a dieta vegetariana, ela já foi bem associada, ainda continua sendo por muitas pessoas, né? Associada com longevidade, né? Dá uma ideia de saúde, de melhora da saúde e longevidade, né? É o que eu acho. Então, vamos ver as evidências que existem sobre isso, né? Por exemplo, essa questão da longevidade teve uma associação muito forte com, se eu não me engano, foi um livro que foi publicado, chama The Blue Zones. Você sabe o que são as Blue Zones? Blue Zones, mano, um monte de velhinho que ficava comendo salada, não era isso? Eu não sei se eu tô lembrando direito disso, mas passa lá atrás. A ideia que, né? Que, não tá certo, não é isso? Parcialmente, a gente não tem certeza ainda, né? Mas porque o que acontece? As Blue Zones são mais ou menos 5 localizações no globo terrestre, onde existiriam comunidades centenárias, tá? Ou seja, pessoas que vivem até os 100 anos, ou até um pouco mais de 100 anos, ali por volta de 100 anos, idosos saudáveis, com qualidade de vida boa. Então, seriam 5 regiões. Tem na Sardenha, tem na Grécia, tem uma península na Costa Rica, no Japão, que é aquela do filme Contato, como é que chama? Okinawa. Okinawa, no Japão. E tem a que ficou mais associada com o vegetarianismo, que é Loma Linda, que é uma cidade na Califórnia. Tá? Que a maioria da população de Loma Linda é de adventistas do sétimo dia, que no seu geral, quase metade, 40% dos adventistas seguem uma dieta vegetariana, com base em plantas, né? Então, de qualquer maneira, a gente vai focar aqui na dieta vegetariana vegana? Ou tem alguma diferença? A gente vai ver a classificação delas direitinho, mas deixa eu só completar a questão da longevidade. As próprias avaliações em relação às Blue Zones avaliaram que, na verdade, talvez não seja só a dieta, já que o grupo mais vegetariano era o grupo da Califórnia. E os outros 4 grupos centenários, não necessariamente eles excluíam proteína animal e alimentos animais do seu... Passou a ideia de que seria a dieta, né? Mas vegetariano não é aquele que come só verduras, legumes, esse tipo de coisa? Tem uma classificação específica. Mas quando você fala que tem ovo e peixe, é vegetariano ainda? Não necessariamente. Peraí que eu já chego na classificação, deixa eu só explicar a coisa da longevidade antes da gente seguir pra frente. Porque a longevidade é uma coisa que é talvez o motivo de muitas pessoas, né, pensarem nessa possibilidade. Né? Quando eu fiz, eu pensei em saúde. Sim, e te ajudou bastante, por um lado, na tua saúde naquela época, né? Isso. Mas a questão da longevidade é assim, nem todas as Blue Zones são vegetarianas, na verdade só predominantemente a da Califórnia. As outras todas incluem, além de ovo e leite, né, incluem peixe, incluem aves e até carne vermelha também na alimentação. Okinawa, o pessoal come muito porco em Okinawa, né? Então, e imagina, Sardenha e Grécia, você acha que eles não vão comer derivados das cabras que eles arrumam, que eles... Então eles não são necessariamente vegetarianos? Não são. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Pode ser que esteja relacionado realmente com longevidade, mas as Blue Zones não são todas vegetarianas. É uma coisa bem para deixar bem claro para começar. E outra coisa, uma parte dessa longevidade, dessa saúde na vida mais avançada, talvez seja derivada de outras circunstâncias que essas comunidades têm muito em comum, que são exposição ao sol, eles trabalham, vivem ao ar livre, eles têm uma comunidade, um apoio de família, de comunidade muito grande. Menos estressante, exatamente. São geralmente locais costeiros em que eles... acabam fazendo trabalho físico, trabalhos físicos, não necessariamente dependendo do trabalho, trabalhando enlouquecidamente até a terceira idade, não é isso, mas trabalham de uma maneira saudável, trabalham como parte da vida deles, entendeu? Entendi. E tem esse apoio da comunidade, tudo atividade física, consequentemente. Então quase não é uma filosofia, é quase
um estilo de É um vida estilo de diferenciado nessas blue zones, né? Com várias coisas que podem influenciar. Então, talvez não seja consequência exatamente da dieta, mas de todo o resto do O contexto. somatório todo? O somatório de tudo. Inclusive, foi corroborado por um estudo que aconteceu na Inglaterra, tá aqui, ó, no Reino Unido, de 2001. Você pensa assim, puxa, mas é um estudo já antigo, mas ele foi bem feitinho. Porque o que aconteceu? Eles viram lá que no Reino Unido, as pessoas que tinham dieta vegetariana viviam mais do que a média da população geral do Reino Unido, né? Ok. Considerando todo mundo, tá? Quem bebe demais, quem sai dirigindo loucamente, quem anda de moto sem capacete, quem fuma, Okay. enfim, quem tá super obeso. Então, comparando com a população geral. Os vegetarianos nos Estados Unidos já tinham uma pesquisa populacional, observacional, mostrando que eles viviam mais. E aí, o que aconteceu com esse estudo de 2001? Esses estudos todos são observacionais ou são estudos Alguns são e outros são randomizados. Eu vou falar direitinho a diferença deles à medida que a gente for falando deles. E esse estudo aí, ele comparou, porque lá na Inglaterra, no Reino Unido, eles têm tipo como se fosse um SUS, só que super informatizado. Então, assim, tudo que a pessoa geralmente vai lá na política de saúde pública fica registrado no sistema. Então, também do que a pessoa morre, do que a pessoa teve doença, enfim, dos exames que a pessoa fez, tudo fica mais fácil deles compararem, né? E aí eles compararam pessoas que eles chamavam como se fossem aqueles compradores saudáveis, as pessoas saudáveis, de dois grupos, grupo vegetariano e grupo não vegetariano, ou seja, pessoas com o mesmo nível sociocultural, pessoas que se comportavam com a saúde, então frequentavam as mesmas lojas de produtos naturais, preocupadas com uma alimentação saudável. Já é uma preocupação, Exato. Já é um diferencial em relação ao resto todo que não está... E aí quando compararam essa população com essas mesmas características, socioeconômica, cultural, escolaridade e preocupação com a saúde, ou seja, evitavam esses outros hábitos de risco, separaram então em grupo vegetariano e grupo não vegetariano. E a longevidade foi igual. Ou seja, as características de saúde das duas populações foi igual. Então, talvez realmente não seja a dieta que vai te dar longevidade, mas todo o resto dessa preocupação... Todos os complementos de preocupação com a saúde. Com a saúde. Mas dizer que tem evidências óbvias de uma coisa ou de outra, não tem, porque são todos estudos observacionais, né? Mas aí você me perguntou... Eu perguntei, mas a gente vai focar na dieta vegetariana. Esse pessoal que está comendo carne e ovo junto vai entrar na nossa pesquisa, nosso diálogo? Tem uma classificação aqui que vocês podem acompanhar pela sua própria Sociedade Brasileira de Vegetariano, né, de Vegetarianismo, que a classificação é assim: a pessoa que come uma dieta baseada em plantas, ela pode ser ovo-lacto-vegetariana, ou seja, come plantas, mais ovo, mais leite. Okay. Pode ser só ovo-vegetariana. Okay. Pode ser só lacto-vegetariana ou pode ser vegetariana estrita. Essa daí são os veganos? Que a maioria das pessoas conhece como vegana. Inclusive nos estudos eles são catalogados como veganos. Mas são mais focados, né? Tecnicamente o veganismo é muito mais do que isso. O veganismo é uma ideologia de que você evite a todo custo qualquer produto animal, mesmo que seja um subproduto da alimentação. Até roupa. Roupa, eu conheço, sapato, eu tenho uns amigos que não usam nem a roupa. Produtos cosméticos que tenham sido testados em animais, apesar de que muita gente que não é vegana também evita, também evita isso. Independente tortura animal, esse tipo de coisa. Mas enfim, o vegetarianismo pode ser dividido então nessas 4 classificações, tá? E aí, o que não entra? Não entra a carne do animal, tá? Mas tem mais um porém antes da gente chegar nos estudos, sabem? Só um pouco de paciência, porque isso é bem importante para a gente entender a confusão que existe na ciência sobre o assunto. Muitos trabalhos colocaram pessoas nos grupos de vegetariano como se eles, pelo que eles se auto-intitulavam. Eu me auto-intitulo vegetariano. Qual que é o seu tipo de dieta? Você tem uma dieta específica? Sim, sou vegetariano. E aí, nos Estados Unidos, em 2010, eles fizeram uma grande avaliação, assim, também populacional, tipo um grande survey, uma grande pesquisa, exatamente. E aí eles viram que dessas pessoas que se auto-intitulavam, autonomeavam como vegetarianas, quase todas consumiam algum produto animal que não era só ovo e leite, junto com os vegetais. Entendi. Porque provavelmente eles comiam muito mais vegetais do que outras pessoas. É tanto que a porção média era assim, tipo 1/5 da quantidade de carne vermelha que o grupo não vegetariano comia. É uma diferença bem grande, né? Mas não é zero. Não é zero, isso. 1/3 da quantidade de peixe que o outro grupo comia, mas não é zero. Entendeu? E aí o que acontece? Dos 2% da população estimada naquela época americana que seria vegetariano, só 3% dos 2% que seriam os vegetarianos estritos mesmo, os veganos, que esses aí
eles reportaram como zero, comiam zero de todos os produtos animais. Tá. Exatamente. Mas tem aquela vertente também que segue de vez em quando para fazer um detox, dar uma limpeza, aí perde aí alguns quilinhos, depois volta numa dieta. Normalmente eles avacalham na dieta quando O problema é a volta, né? Aí a volta, mas se eles conseguirem voltar numa dietinha melhor, já ajuda bem o detox. E existe isso? Existe, inclusive uma das mais famosas é aquela que você seguiu uma época, que é aquela do Gabriel Collins. É verdade. Eu fiz quase durante um ano a dieta do Gabriel. Quando a gente se conheceu, você tava, né? Isso, faz mais de 10 anos, quase 10 anos atrás. E essa dieta realmente me ajudou muito nos números todos. Só que é super difícil, porque é vegetariana, crudivorista, então é tudo orgânico, então é muito difícil você achar tudo orgânico, então você fica com uma falta de alimentos orgânicos, que não podem crus, até acho que 40 graus, 36, assim, 40 né? graus, que você pode aquecer só para deixar morninho para poder comer. É super restritiva, dá uma frustração gigantesca. Calma, os primeiros 3 meses. As dificuldades a gente deixa para o fim. Mas dessa crudivorista em si, eu não tô falando da vegetariana, a que eu vivi, né? Então, mas adiantou durante um tempo, sim, adiantou. Não vou falar que não. E tem uma outra vertente também que é famosa também, que você sempre tem dúvida dela, o negócio do pessoal que come peixe também. Mas o pessoal come peixe, os pesquetarianos, eles são vegetarianos, eu não entendi essa. Não são, que pela classificação lá da sociedade brasileira não são. Mesmo comendo 1/5 de proteína animal, acaba comendo com proteína considerado. Ele está comendo salada, né? Junto com a proteína. Exatamente, que é mais um fator de confusão nos estudos, que a gente vai ver mais pra frente. Tem estudo que separa vegetariano, vegano, tudo bem. E dentro dos vegetarianos, eles separam assim, semi-vegetarianos. O que é semi-vegetariano, Sapiens? Eu acho que a pessoa é ou não é, né? Eu acredito que sim. No caso de dieta ou eu tô comendo pizza ou eu tô comendo salada. Pizza pode ser vegetariana também. Verdade! Então a gente tem vegetarianos dessas vertentes que comem massa, pão e farinha e acabam engordando muito, por causa do que a gente já falou nos outros vídeos. E os vegetarianos, normalmente os vegetarianos, todos eles, os que eu conheço, são magros. São, exatamente, porque eu acho que uma boa parte deles tenta evitar produtos processados, mas não é excludente da dieta vegetariana você comer produtos processados ou até comer produtos engordativos. Desde que não seja de origem animal, exatamente. Entendi. E aí o que eles chamam de semi-vegetariano? Será que é aquela pessoa que dá uma falhada de vez em quando, dá umas escorregadas de vez em quando? Talvez seja, a gente não sabe. Isso aí é a grande problemática, que por isso que esse vídeo deu todo o trabalho de fazer, a gente vai dividir em 2 partes. Porque é muito estudo, mas muito estudo assim, mal feito e confuso. E tem os estudos que têm um pouco mais de clareza, que é os que a gente está tentando trazer aqui. Talvez porque seja uma dieta nova, né? Não, apesar que tem gente que não, é muito antiga. É que não teve gente para parar para estudar mesmo e fazer os dados. Ou para reportar os dados da maneira mais correta, mais clara, né? Mas a gente vai ver. Então, assim, em relação à dieta, o que é interessante esclarecer? Talvez não seja uma dieta por si, no sentido da palavra dieta. Porque o que é uma dieta? Você tem que ter um plano alimentar, você tem que ter uma programação. É igual que o nutricionista faz quando você vai na consulta com o nutricionista. Ele separa direitinho, tantos gramas disso, mais tantos daquilo, e combina uma coisa com outra e tal. Então, o certo seriam as pessoas fazerem realmente, quando forem fazer uma dieta vegetariana, junto com um nutrólogo especializado, assim, que tem experiência com as possíveis dificuldades e que corrija as possíveis dificuldades, junto com um nutricionista que saiba porcionar direitinho, combinar as coisas para não ficar faltando nada. Aquele negócio, não sai fazendo na louca, porque tem os nutrientes de alimentação, que você precisa se preocupar, não é isso? Exatamente, só que sem essa preocupação, aí fica bem confuso. Pode ter problema de saúde. Pode até ter algumas dificuldades aí. Aí vai de você ver, você prefere uma dieta vegetariana processada? Ou uma dieta vegetariana saudável. Ana, eu vou falar um obrigado para aquela pessoa que deu um joinha lá pra gente. Obrigada! Olha, e compartilhou também. Muito obrigado pela sua força. Então, assim, se a gente pensar na dieta no sentido de que tem uma quantidade que pode comer de X, de Y, de Z,
de proteína, disso, daquilo. Não tem uma definição. É só assim, excluir produtos animais e quem é ovo-lacto não exclui leite e ovos. Mas tem uma quantidade definida de cada coisa? Não tem. O que a gente vê mais nos estudos, no geral, assim... Como as outras, tá, gente? Estou perguntando isso porque as outras todas têm uma quantidade pré-estabelecida. Tem umas que são zoadas também. Tá. Mas tem umas que tem, sim, igual a dieta cetogênica, geralmente 75% a 80% de gordura e 20% de proteína, né? Tem a dieta low fat, que não pode passar de 10% de gorduras e tal. E a dieta vegetariana, muitas vezes, ela cai bem parecida com a baixa gordura. Tá. Porque o que eles fazem? Eles falam assim, ó, tá, exclui tudo que é carne animal, aí ficam os ovolactos, ok, ou ficam os veganos sem nenhum produto animal. Mas, em geral, eles, principalmente as dietas veganas, que são usadas nos estudos, eles não adicionam nada de açúcar, ou seja, evitam os processados. Por isso são mais magros, mais fit, provavelmente. Né? E aí eles também não adicionam nada de gordura adicionada, tipo óleos, vegetais, aquelas coisas. Também não? Os vegetarianos estritos mesmo assim. Eu não consegui comer salada sem azeite, desculpa. Mas o azeite é minimamente processado. Sim, não, mas ele é gordura. É gordura, é adicionada. E eles evitam, mas não tem tanta gordura saturada. O que eles pegam mais que eles evitam é a questão da gordura saturada e não ultrapassar 10%. Aí nisso eles têm muito em comum com a dieta baixa gordura, né? Okay. Que não precisa ser vegetariana, mas tem esse aspecto aí. Mas assim, é a questão da escolha da pessoa. A pessoa tem vegetariano que só come massa, pão, doce. É a lei da procura e oferta e do marketing todo dos produtos, né? Então as pessoas acabam sendo induzidas, né, positivo ou negativamente, para determinado tipo de comida. Tem não o selinho lá. Não pode, tem o selinho, tem o marketing todo. Mas isso não significa que não pode. O problema é que a gente nunca fica em um pedacinho de pizza. Né? E nunca fica num pote de cereal colorido bonitinho. Come 3, 4. Biscoito recheado vegano. Aí... Então, que bom, porque a maioria dos... Escuta essa, a maioria dos bolachinhos de receita, de recheio, tem banha. Ou tem alguma outra gordura hidrogenada. Ou seja, outra gordura hidrogenada que não necessariamente vem do animal, mas que é altamente deletéria para a saúde. Só para os ômegas... tem uma inversão lá de moléculas, de ligações ômega químicas e tal. Né? Então, ômega 6 é mais inflamatório, né? Mais inflamatório, então. Mas isso aí também acho que é um outro vídeo. Não, só para saber que nas bolachas, todos você vegetariano está comendo as bolachas de pacote, pode ter banho animal lá dentro. Esse que é interessante do Sapiens pensar sobre isso. Quer dizer, o que é uma dieta? Só porque tem o selinho lá de uma coisa que você acha que deveria ser saudável, mas às vezes não é, porque é uma coisa ultra, super processada. Farinha ultra fina, açúcar ultra fino. Os substitutos de carne, né? Que são feitos de milhares de produtos processados, engenhados, para ficarem impossivelmente parecidos à carne. E que, na verdade, se olhar ali, já não é uma comida de verdade. Aquilo já é uma mesmo coisa sendo processada. vegetal, mas está muito, né? E os gostos todos, os aromas todos. Tudo que tem que colocar para poder se assemelhar a outra coisa, né? Então, para quem seria indicada essa dieta? É a pergunta que vem na cabeça e acende aqui no painel. Ai, meu Deus, é a pergunta mais difícil desse vídeo. É assim, a princípio que eu acredito que as pessoas seguem essa coisa de longevidade, saúde. Eu imagino que exista pelo menos uns 3 motivos aí para as pessoas decidirem optar por uma dieta à base de vegetais. Que seriam motivos religiosos, né? Como a gente sabe, tem alguns países da Ásia que tem a ver religião com alimentação, né? Motivos ideológicos e motivos também de saúde. Então, como você também foi levado a usar a dieta vegetariana há um tempo, a pessoa melhorava de saúde. Então, eu acho que os motivos religiosos, os motivos doutrinários e ideológicos, acho que é melhor a gente nem entrar no assunto. Vamos atrás da saúde, porque não é o escopo do canal. Não é o escopo do canal para poder fazer e falar sobre isso. Então vamos no emagrecimento, que é importante. Essa dieta emagrece. A gente perde aquelas banhinhas pro verão, é isso que eu queria saber. Eu tô querendo saber. Encontro de turma daqui a 2 meses. O encontro de turma, é isso mesmo. Bom, eu não sei. A gente vai ver direitinho daqui a pouco nos benefícios, que realmente tem alguns benefícios em relação o benefício vai chegar na segunda parte, talvez. Não, né? uma parte deles, mas daqui a pouco. Mas em relação ao grupo de pessoas que procura, eu acho que tem alguns grupos populacionais que tem que ter um pouco de cuidado. Isso aí até por causa das evidências científicas que existem mesmo. Quais seriam esses grupos populacionais que tem que ter muito cuidado, às vezes até durante essa fase da vida, evitar a dieta vegetariana ou a dieta com vegana, assim, muito estrita? Eu sei um. Qual? As crianças. Crianças em crescimento. E idosos. Exatamente. Os idosos, você sabe que não existem muitas evidências, porque assim, eu procurei, viu? Procurei pra caramba, estudo
estudo idosos, veganismo, tal. Tem alguns estudos populacionais comparando pessoas que viviam em casas de repouso. Mas assim, ninguém fala de sarcopenia, ninguém fala de osteoporose. Sarcopenia, gente, é aquele que transforma a massa muscular em gordura para ter energia, porque não está tendo da comida. E aí você processa, aí você fica com os braços fininhos e barriga redonda para frente. E fica sem equilíbrio e perde força, e perde o osso perde osso também. Tem um vídeo nosso sobre idosos. Né? Tem um vídeo sobre idosos. E então eu acho que talvez seja uma questão de alcançar a quantidade de proteína, né? Que é o que a gente fala naquele vídeo lá de... Mas tem proteína vegetal sim, viu? Tem, claro que tem. Então pode ser contornável, processado. Como toda proteína de shake, né? Poderia ser contornável, mas tem alguns grupos que não tem muito como contornar. Okay. Que são mulheres que estão, por exemplo, em fase reprodutiva, que às vezes tem muita menstruação e tem muito sangramento e, consequentemente, anemia. Porque há evidências, assim, bem óbvias de deficiência de ferro, tá? Segundo, que o ferro das plantas não é a mesma molécula de ferro do ferro dos animais. Então, nem todo mundo converte. É o que você chama nos outros vídeos de biodisponibilidade. A própria molécula é diferente. Ela é diferente, o nosso organismo não assimila. Ferro M que fala? O ferro M, que é a molécula que carrega o ferro, que é a mesma que tem dentro da hemoglobina. Ok. Chama M. Mas outros vegetais, quando vem? É diferente, é o ferro solto, ou eles estão usando agora um tal de um ferro M, que é processado da soja fermentada. Mas isso é suplemento. Para suplementar aqueles hambúrgueres impossíveis, entendeu? Eles usam um ferro M altamente sintético e tal. Então naquele super hambúrguer lá tem um monte de coisa química e acelerada lá. Muito super processado. Mas aí o que acontece? Então, mulheres em MENAC com sangramento com anemia, mulheres gestantes ou lactantes. Explica o que é MENAC para o pessoal? MENAC é isso, é para fase reprodutiva, tá? Foi o que eu já falei, que sangra muito, às vezes tem anemia, tem estimações de anemia. Gestantes e lactantes que tem muitos trabalhos mostrando... Que está amamentando, né? E amamentando, exatamente, lactante é amamentante. Que amamenta. Então, assim, deficiência de vitamina B12 séria, de vitamina D no leite da amamentação das mães vegetarianas ou principalmente veganas. Isso tudo não é corrigido com suplementação? Poderia ser, mas aí você recai naquele tripé do motivo da pessoa ser vegetariana, né? Ok. Porque a maior parte dessa suplementação, o que acontece? É ultra sintetizada ou vem de produtos animais, por exemplo, a creatina, que é uma das possibilidades de suplementação para quem a gente vai ver mais para frente. Ela é animal, ela é de produto animal, de origem animal. Então, dependendo do motivo que levou a pessoa a seguir aquela dieta, vai estar contradizendo o próprio motivo da pessoa, entendeu? Entendi. Ou a pessoa levou para ser uma dieta menos processada, mais saudável, mas aí você está usando um suplemento ultra super processado, sintetizado, ou às vezes é uma questão ecológica, não quero danificar, acha que pode danificar o meio ambiente, está melhorando o meio ambiente tendo uma dieta vegetariana. O que acontece? Está usando um suplemento que precisou passar por uma indústria, sabe, super uber processada e geradora de carbono. Então, assim, vai muito da pessoa, como a gente falou, não vamos entrar nesse mérito, né? Cada um sabe de si, mas eu acho que a pessoa precisa entender todos os aspectos, base toda para poder... Então, os outros grupos seriam as crianças em crescimento, as gestantes, porque tem muitos trabalhos comprovando que existe nas mães vegetarianas, que ficam vegetarianas e principalmente veganas durante a gravidez, os nenéns nascem com menos peso. Eles crescem menos dentro da barriga. Ok, pode ter aí até problema de cognição, então... A gente não sabe porque não tem, às vezes ninguém saiu acompanhando para saber. Ok. E crianças, teve um outro trabalho bem interessante, se eu não me engano, da Polônia, de crianças, acompanhando crianças de 5 a 10 anos vegetarianas. Ok. Não eram necessariamente veganas, as veganas eram piores, mas já as vegetarianas, elas eram menores do que as outras crianças e o osso delas era mais fraco. Não significa que é sarcopenia, mas é mais fraco. Não era osteoporose, porque você não pode chamar osteoporose em criança e adulto jovem, que é uma doença tecnicamente de meia idade para frente, né? Mas sim. E o LDL, o HDL? Então, por exemplo, nesse estudo aí das crianças, eles até falaram assim, comemorando que o LDL das crianças estava baixo. Mas não é bom isso? Para quem é pessoa obesa, com risco cardiovascular, de meia idade, tabagista, o LDL baixo vai ser bom. Mas para uma criança em crescimento, qual é o risco cardiovascular que essa criança em crescimento tem? Ela talvez ela nem usa, chegue. Né, o colesterol, mas a gente não vai falar mais do colesterol nesse vídeo, mas o colesterol para poder crescer e ganhar massa, os hormônios todos, aquele negócio todo que ele faz parte, né? Exatamente. Então, assim,
E os adultos jovens? Que aí seria, tecnicamente, o grupo que aceitaria melhor uma dieta vegetariana ou vegana, ou vegetariana mais estrita, né? Seriam os adultos jovens, que não tivessem alguma dessas outras condições que eu falei. Tá, e eles né? conseguiriam atingir a quantidade de proteína Às vezes necessária? não atinge, às vezes não atinge a quantidade de proteína necessária, mas um adulto jovem e um adolescente, já no fim da adolescência, né? Que já cresceu e tá só dando aquele último esticadinho assim. Eles têm tanto fator de crescimento, tem tanto hormônio envolvido que às vezes não precisa de tanta proteína quanto as outras categorias. Eles estão compensando, Estão né? compensando, exatamente. Então essa proteína muscular não precisa ter tantos gatilhos assim, né? E os benefícios e quais as Vamos entrar onde todo mundo já quer saber. Já acendeu, né? ali antes de eu falar. Acendeu. Benefício, é o que todo mundo quer saber. Quais os benefícios? É o que eu tô querendo saber. Essa parte você não deixou eu ler? Não. Ah, foi para ser segredo? Era para ser segredo. Vamos descobrir agora. Estamos descobrindo junto com vocês. Eu tava cochilando na hora. Não tava nada. Eu sou muito esforçadão. Tirando a siesta do espanhol aí, depois do almoço. Então, quais você acha que são os benefícios que as pessoas se interessam mais em saber? Então vamos colocar sem pão, né? Os vegetarianos, né? Os caras sérios. Tecnicamente, não os caras da comer pizza, pão né? vegetariano, se não tiver gordura animal, é vegetariano. Os caras vegetarianos do vinho, não os caras vegetarianos da pizza. não da pizza, como você falou, mas que vive de pizza. Não, vive desses... Quando eu falo pizza, são os processados, não vai poder comer as pizza, farinhas. Vai poder, semana, né? mas é o seguinte, eu acho que o benefício que as pessoas se interessam mais é a questão de peso e composição corporal. Essa é a impressão né? que eu tive, que eu já falei no começo do vídeo, que são todos mais magros, somente os meus amigos, são vegetarianos, são mais magros. Exatamente. Então, assim, no geral, esses trabalhos, o que eles viram? Eles tentaram comparar dietas vegetarianas e veganas contra outras dietas. Então, a gente tem um agravante aí nessas revisões sistemáticas e tal, que é o seguinte... aquela questão de o que é uma dieta vegetariana, então alguns comiam mais isso, mais aquilo, outros comiam produtos processados, outros eram mais veganos, outros comiam ovo-lacto, então tem uma baguncinha ali. Você sabe que quanto mais bagunçado um estudo, mais diferente um estudo do outro, mais difícil de você meta-analisar e confiar naquele resultado da meta-análise, né? Mas o mais agravante era o seguinte, a dieta com a qual eles estavam comparando era X. Era X, Y, Z, qualquer tipo de dieta estava valendo. Diferente da vegetariana. Era só ser diferente, era só incluir carne ou produtos vegetais e coisa. Então, assim, não tem como comparar com se as outras dietas eram mais saudáveis, menos saudáveis no sentido de processado, no sentido de excesso de carboidrato, no sentido de quanto que tinha de gordura, quanto que tinha de proteína. Ninguém sabe, porque é tudo uma bagunça. Ok, diferente da deles, que é vegetariana. Só diferente. Então, isso aí já atrapalha muito a avaliação dos resultados. Eu vou fazer do ponto de vista, assim, estatístico, matemático mesmo, de evidência, tá? Mas, assim, tem trabalho dois trabalhos de 2015, duas revisões sistemáticas de 2015, uma, assim, super confusa, mal feita, me deu até dor de cabeça de ler. Eu vou deixar essa de lado, tá, galera? Então, eu vou falar da de 2015, que foram os chineses que fizeram, né? Os chineses são as maquininhas de fazer meta-análise, tá, pessoal? Eles viram, ó, que diminuiu o peso, foi uma média de ter perdido quase 4,5 kg o grupo vegetal em relação ao outro grupo, tá? Mas como eu te falei, não tinha uma dieta específica no outro grupo, era qualquer coisa que não fosse dieta vegetariana. Mas tá? aí, o que deu? Eu quero saber o que deu. Mas não, deu isso, eles perderam 4,5 kg a mais. Então, mas assim, tem algumas confusões aí. Tinha estudo que durava 3 meses, tinha estudo que durava mais de ano. Entendeu? Então, assim, a gente ainda não consegue definir, ó, vai ter uma estimativa de perda de X quilos em tanto tempo. Você lembra, eu não sei se o pessoal já assistiu o vídeo de dieta de muito baixa caloria. No protocolo de dieta de muito baixa caloria, você tem uma estimativa. Você sabe que a perda vai ser de 1,5 kg a 2,5 kg por semana. Então, você tem uma estimativa, porque ela é uma dieta propriamente dita, né? Com um plano alimentar bem definido, tal. Como a dieta vegetariana tem essa salada mista, digamos assim, tudo um pouco misturado. Literalmente. Literalmente. O que acontece? Às vezes você não consegue estimar. É certeza que a pessoa que vai entrar na dieta vegetariana vai perder, entendeu? 4,5 kg, talvez não perca, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás de outros estudos para ver, né? Aí, o que eles separaram? Teve um estudo que separou dieta vegetariana de dieta vegana. E aí já é diferente. Né? Por exemplo, nesse outro estudo, essa outra meta-análise que viu 12 estudos, eles acharam uma perda em média de 2 quilos para a dieta vegetariana e 2,5 kg para a dieta vegana. Aí eles já tinham É porque o pessoal do vegano ele é mais centrado no que ele faz, né? Ele cumpre a promessa. Eu acho que não poderia nem ser chamado de dieta, poderia ser chamado de estilo de vida, porque eles mudam tudo, né? É um estilo de vida, é todo um estilo.
O que acontece? Eles, inclusive, definiram melhor, por exemplo, a dieta vegana mesmo, que era usada nesses estudos, era mais coesa, era mais homogênea entre os estudos. Porque eles evitavam gorduras adicionadas, eles evitavam açúcares adicionados, entendeu? Mas também entrava farinhas, algumas farinhas refinadas e algumas farinhas mais integrais, mas também entrava essa questão da farinha aí, não era igual a do Gabriel, que era... não vou falar que a comida é ruim não, a comida é bem gostosa. Tinha um restaurante aqui que servia essa massa, eu cheguei a comer essa massa orgânica vegana, muito boa comida, mas é engordativo, né? Porque tem a farinha deles lá, que a farinha é melhor, não é a mesma de saquinho que a gente compra no supermercado, mas é aquele negócio. Né? Mas farinha é farinha, né? Então, aí o maior problema é o seguinte, essas duas meta-análises viram só peso. Então, assim, você sabe... A composição corporal melhorou? Que exatamente é o que importa mais, às vezes, do que o peso. Se a pessoa também não está perdendo massa magra. Isso é uma coisa que é muito difícil entender quando você fala. Não importa o peso na dieta... Para perder peso? Importa, mas assim, eu acho que a pessoa tem que entender que não é só o peso na balança, ela tem que entender que uma recomposição corporal é muito mais importante do que só o peso diminuir na sua balança. Mas aí, quando você fala recomposição, então você vai aparentar estar mais magro, mas não necessariamente no peso na balança. Mas eu sei que o peso na balança afeta diretamente o psicológico da pessoa quando ela baixa. Porque mesmo você ganhando massa muscular e você vai dar aquela estilingada para cima do peso, diminuindo a gordura, a sua forma física muda, você fica atrapalhado com aquilo. Você fala, nossa, mas eu estou subindo na balança, está dando 80 quilos, mas a minha calça de quando eu tinha 65 está cabendo. Está folgada, exatamente. A barriga está com a circunferência abdominal menor. É por isso que eu sempre falo, gente, é aquela velha máxima dos engenheiros. Aquilo que você não mede, você não resolve. Então, como é que você faz para medir? Você tem que medir tudo antes. Não quero ver. Mas eu não quero encarar. A minha circunferência abdominal está muito grande, não quero encarar. Mas tem que medir. Tem que ser meça lá, data tal, coloca lá. E esquece. Deixa pra lá. Não fica se martirizando com isso. Mas depois que você fizer a intervenção, depois de um tempo, você vai lá e compara. Porque senão você não vai ter o estímulo positivo. O estímulo positivo, né? O ganho secundário positivo. Então, quer dizer que não dá para saber ou dá para saber se perdeu massa magra? Vamos ver. Aí tem mais 2 estudos rapidinhos que eu vou comentar agora, antes da gente finalizar, para a gente poder depois passar para outra parte, que é um estudo randomizado que, apesar de não ser uma meta-análise, mas foi um estudo randomizado bem feitinho. Esse aí eu achei interessante. Teve aquela questão, claro, né, de não saber o que era a outra dieta, era outra coisa, que não fosse vegetariana, vegana, na verdade. Mas eles compararam as dietas veganas. Então, o que acontecia? Elas eram realmente mais homogêneas. Não tinha adição de açúcar, não tinha adição de óleos, redução zerada de proteínas animais e de gorduras animais, tá? Nesse estudo do randomizado de 2022, é novinho. Eles viram perda de peso mais significativa, viram perda de massa gorda mais significativa e de percentagem de gordura corporal mais significativa, mas não viu a massa magra. Eles não viram porque não viram porque deixaram de citar, ou não viram mesmo? Não tem como você fazer uma bioimpedância, não tem como você fazer uma densitometria corporal e não ver a massa magra. Então a gente não sabe se eles perderam massa magra ou não tiveram massa magra. Não sabe porque eles não reportaram. Eu tenho certeza quase absoluta que não foi porque o exame não viu, porque o exame vê tudo. O mesmo exame que vê a composição de massa gorda então, também vê a massa magra. Então você acha que ele estava tendencioso? Não tem como a gente saber. Se a pessoa não reporta no estudo, como é que você vai saber se perdeu também ou não? Dá pra gente inferir que perdeu pelo seguinte: eles tiveram uma média de perda de peso de 6 quilos. Tá? E foi um trabalho bem feitinho, porque foram 16 semanas. Então, tecnicamente, em 4 meses, a dieta vegana teve uma perda de 6 quilos quando comparada com dieta geral não vegana. Certo? Então é uma linha aí para perder peso. Mas olha as outras coisas que tinham a ver. Essa dieta vegana tinha 500 calorias a menos do que as pessoas começaram, eles tinham redução de caloria. E o outro grupo praticamente não tinha redução de caloria nenhuma, era 100 e pouquinho. O outro grupo genérico, né? Então, assim, o outro grupo genérico, você nem vai nem reduzir calorias, se vira aí e continua comendo as mesmas besteiras. Puxou um pouquinho pra sardinha, pra vegano. Não é só porque eles são veganos, quase todos os estudos de dieta fazem isso. Eles realmente evitam comparar com outra dieta do mesmo potencial, senão eles não vão achar diferença. Vários estudos de várias dietas diferentes, tá, gente? Isso aí, infelizmente, Mas quando sai na mídia, sai só para quem perdeu peso, não é? Mas aí sai aquela... Não é por isso que a gente tá aqui, para tentar esclarecer, né? Mas teve uma redução de 6 quilos em média, assim, nesses 4 meses, né?
Só que o que aconteceu? Qual foi a percentual de gordura perdida em termos de quilogramas? 4 quilos. Ok? E o que você... Quando você fala 4 quilos, o que a pessoa está entendendo? Em média, que a pessoa, sei lá, começou com 90 quilos e ficou com 84. Tá, no período X. De 4 meses. De 4 desse meses. estudo Ok, daí. ok, 2 quilos. Só que desses 6 quilos que a pessoa perdeu 4 eram de gordura. Oh, legal. Olha que legal, né? É. E os outros 2? É, do quê? De massa magra. Só pode ser de massa magra, mas não está reportado. Não está reportado. Osso também. Não, Que a gente falou em osso é muito osso de- rápido, mas é muito rápido. Ah, Em tá. 4 semanas não dá para ver diferença no osso, não. Mas provavelmente perdeu o músculo também. Ok, então são muitos detalhes a serem considerados Sim, aí sim. dessas vertentes de pensamento dieta, dos pesquisadores. exatamente. Todas as dietas de redução de caloria, elas vão perder massa magra também, tá, Sapiens? Então, assim, não é só porque foi vegano que teve esse aspecto aí, não. Mas as outras também, né? E aí a gente tem que tentar seguir aqui nos benefícios pra gente ver se vai A gente aparecer vai mais falar de benefícios. depressão, dava depressão, esse tipo de coisa. Vamos ver os benefícios ou os efeitos que tem na diabetes, na doença cardiovascular, Mas né? nesse vídeo agora ou esse vídeo está terminando? Não, esse vídeo está terminando, que é Esse vídeo muita até está coisa, terminando, né? mas foi bem corrido, bem legal. Bom, aquela pessoa que deu o joinha e que compartilhou, que se inscreveu, a gente está agradecido E a gente se vê na próxima segunda, às 9 da manhã. Só na próxima segunda eles vão ver, mas são todos parte, empolgados. não, ó. cenas do próximo capítulo, Cena, né? é isso aí. Então, na próxima segunda, a gente... Continua os benefícios e as dificuldades da dieta vegetariana. Ok, um grande beijo, um abraço do Estevam. Até a próxima DR das dietas. É isso aí. Tchau, gente.